Bom dia para todo mundo, tá? Espero que tenha tido um final de semana aí tranquilo, um final de semana agradável. Já encerrei as notas, estava falando com os meninos que tinham chegado na reunião que eu já encerrei as notas. Hoje a gente vai começar aí na frente C, capítulo 11, tá? Do livro 3, se eu não me engano, 3. Acho que é 3, gente. 3 ou 4. Livro 4. Não lembro mais não. E o que a gente vai fazer com esse livro? O que a gente vai fazer com esse capítulo? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre equações e inequações trigonométricas. Então, vou relembrar aí vocês alguns conceitos e vou passar um pouquinho a mais. É uma matéria aí que não é tão recorrente nos vestibulares. Na verdade, não é tão recorrente no Enem, mas nos vestibulares ela costuma cair sim, principalmente usando as ferramentas de transformação que foi a matéria passada, né? Quando a gente tem arcos duplos, né? Essa parte aí da matéria que vai ajudar que a gente consiga resolver esse tipo de equação aqui, esse tipo de transformação. Vamos lá? Então, qualquer dúvida, gente, vocês me mandam mensagem, tá bom? Então, a gente tem aí a matéria de equações e inequações trigonométricas. O que a gente vai estudar nessa matéria de equações e inequações trigonométricas? Né? Primeira parte é a parte de equações. Deixa eu relembrar. A gente tem aqui, no círculo trigonométrico, se a gente relembrar aí, eu acho legal vocês anotarem para ter um mapa mental disso aqui. Ó. A gente tem o círculo trigonométrico, né? Deixa eu pegar uma. Considerando que a gente tem aqui o eixo X e eixo Y, vamos colocar aqui esse eixo e esse eixo. Vamos analisar primeiro a equação trigonométrica para seno, por exemplo. Se eu tiver seno de x igual a seno de y. Se eu estou falando que seno de x é igual a seno de y, a gente tem dois casos possíveis, tá? Por quê? Porque eu tenho que imaginar, vamos supor que meu ângulo x esteja aqui, ó. Vamos supor que o meu ângulo x ele esteja um ângulo assim. Seria esse ponto aqui. Então eu teria esse ângulo x. Com esse ângulo x, qual seria o valor correspondente ao círculo trigonométrico aqui, que eu teria o mesmo valor para o seno de x? Lembrando, né, que o seno de x ele é positivo. Ele é positivo nesses quadrantes e negativo nesses, né? Então, a gente teria esse ponto aqui, certo? Nesse quadrante aqui, que seria o valor do seno igual. Logo, como é que eu determino um ângulo que seria igual ao ângulo do primeiro no segundo quadrante, né? Eu determinaria o ângulo que seria 180, né? Seria π, menos o ângulo. Então, estou falando que o ângulo y, para ser igual, deveria ser π menos y. Certo? Então, a gente tem dois casos aqui para resolver esse tipo de equação. Quais seriam esses dois casos? A gente teria em que o seno seria simétrico a ele mesmo, por exemplo. Ele poderia estar aqui ou poderia estar a qualquer volta, né? Então, eu poderia falar que o seno de x poderia falar assim, ó, que o x ele teria que ser igual
ao meu y, ou qualquer volta derivada disso, mais 2πk. Lembrando, esse k representa quantas voltas deu, tá? Ou seja, pode ser na primeira volta, pode ser na segunda volta, pode ser na terceira volta. E eu tenho que, se eles forem simétricos, né? Então eu teria que o x, ele seria igual a π menos y, ou qualquer volta derivada desses dois ângulos, mais 2πk. Então, ó, para o seno, a gente tem essa interpretação aqui. Por quê? Porque o seno ele é simétrico nesses quadrantes superiores. Beleza? Então, isso aqui é para o seno. Se eu tiver seno de x igual ao seno de y. Eu posso também ter o seguinte. Se eu tiver cosseno, né? Então, seria cosseno de x igual ao cosseno de y. Eu posso utilizar do mesmo raciocínio. Só que eu vou lembrar aqui que o cosseno, a gente fazer ele vai ser positivo nesses quadrantes daqui, né? Ele é positivo nesses quadrantes e ele é negativo nesses quadrantes. Beleza, se isso acontece, deixa eu só ajeitar o brilho aqui que tá um pouco escuro, ó, tô achando. Beleza. Então, ó, se eu tenho o cosseno positivo nesses quadrantes, logo, se eu fizesse um círculo trigonométrico semelhante a esse aqui, deixa eu fazer aqui o meu eixo, para ficar ele na mesma simetria. Se eu fizesse um círculo trigonométrico semelhante a esse, então eu teria mais ou menos isso aqui. Deixa eu colocar o meu círculo. Parece que está no meio, tá, gente? Achei que está no meio. Então, ó, se eu tivesse um valor de cosseno nesse quadrante aqui, por exemplo, o valor dele iria se repetir, ou seja, se eu tivesse um x aqui, ele iria se repetir nesse outro quadrante aqui. Ou seja, eu teria ou esse ângulo ou menos esse ângulo, né? Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender aí? Tá dando para acompanhar? Vai me dando um feedback. Então, ó, se o cosseno de x é igual ao cosseno de y, o que eu teria então? Eu teria que esse ângulo x ele teria que ser igual ao ângulo y, ou seja, ou algum derivado da volta, né? Então eu poderia falar que esse ângulo x seria igual ao ângulo y ou alguma volta, ou eu estou falando que esse ângulo x ele vai ser igual a menos esse ângulo y. Ou seja, esse ângulo x tem que ser igual a menos esse ângulo y ou alguma volta. Por que menos? Porque se para cá eu ando positivo, para cá eu ando negativo. Ou poderia considerar também 360, ou seja, 2π menos x. Né? Posso igualar a menos π mais 2πk
E lembrando que o K é um número natural, ou na verdade um K é um número inteiro, que eu tenho aqui, que esse K seria um número inteiro. Estão perguntando assim, por que x não é igual a 2π menos y? Pode ser também. Não tem problema eu colocar assim, seria 2π menos y mais 2πk. Não tem problema. Por que eu não costumo colocar o 2π menos y? Porque o k aqui, ele já vai me dar, se eu tiver k igual a 1, eu já vou ter essa primeira expressão. Se eu tiver k igual a 2, eu vou estar na segunda volta. Certo? Então, eu poderia colocar esse aqui também. Não tem problema. O importante é entender o conceito, né? E isso você conseguiu pegar, você conseguiu entender o conceito. Por quê? Porque eu tenho aqui o ângulo, determinação para ângulo em cada quadrante, né? Vamos ver aqui também a função trigonométrica se eu tiver a função tangente. Tá? Como seria a função tangente? Deixa eu pegar uma outra folha, porque... Gente, minhas folhas de rascunho acabaram todas. Acho que eu tinha umas 200 folhas de rascunho, acabou tudo. Era 200 ou mais. Tô tão chateado. Então, se eu tiver a equação do tipo, então, tangente, né? Uma equação trigonométrica da forma tangente. Vou fazer o mesmo ângulo aqui, fazer o mesmo desenho, para a gente conseguir entender. Olha só, eu tenho o meu círculo trigonométrico. Tenho o meu círculo trigonométrico. Vou desenhar meus eixos. Parece que está certo. Parece também que está certo. Beleza. Então, desenhei meus ângulos. Se eu olhar para a tangente, eu vou lembrar que a tangente ela é positiva em quais quadrantes? Ela é positiva nos quadrantes ímpares. E ela é negativa nos quadrantes pares, né? Já que a tangente respeita isso aqui, se eu fosse fazer aqui, então qual é o ângulo dessa tangente aqui, né? Vamos colocar aqui. Se eu tivesse um ângulo no primeiro quadrante, um ângulo x, se eu tivesse no primeiro quadrante um ângulo x, o ângulo simétrico da tangente, ela seria em qual quadrante? Ela seria nesse outro quadrante aqui embaixo, não é isso? Então seria aqui, ó. Se eu for lembrar, qual é a expressão que me dá o ângulo da tangente aqui embaixo? A expressão que me dá o ângulo da tangente aqui embaixo seria o π mais o x, né? Então o ângulo aqui seria o π mais o x. É esse ângulo da tangente que eu tenho aqui embaixo. Logo, então se eu for pegar a mesma interpretação para o seno e o cosseno que eu fiz, o que a gente teria? Que a tangente de x para ser igual à tangente de y, eu teria que ocorrer que meu ângulo poderia ser igual ao meu x ou a volta, né? No caso, seria esse, ou esse ângulo aqui próprio, dando uma volta, seria, ou seja, um ângulo côngruo, né? Se ele for um arco côngruo, eu estou falando que x vai ser igual ao meu y, só que o y está algumas voltas adiantadas. Seria o 2πk. E o meu valor de tangente, caso ele seja simétrico, né? Se ele for simétrico, eu teria esse valor de ângulo aqui.
Ou seja, seria igual a x mais y, né? Π mais y mais qualquer volta que eu tiver desses dois ângulos aqui, certo? Então seria x seria igual a esse ângulo aqui. Tá dando para acompanhar aí? Ou seja, a gente tirou tudo das interpretações, gente. Olha só, eu tirei a interpretação aqui de seno e cosseno a partir da interpretação básica lá dos quadrantes, lembrando que cada quadrante tem o seu valor, né? Aqui eu tenho π menos y, aqui eu tenho 2π menos y, e no caso aqui eu teria π mais y, né? Posso colocar aqui até trocar por y, e eu teria essas relações aqui para cada uma delas. Quando a gente for falar de equações, então é isso que a gente precisa igualar. E quando a gente for falar de inequações? Inequações, aí já muda um pouquinho na verdade, a interpretação acaba sendo a mesma, né? Sabendo quais são os quadrantes que o cosseno é positivo e negativo, isso não vai mudar para mim. Deixa eu só limitar meu papel aqui para não escrever tão torto. Então, se eu falar de inequações, porque até ali eu estava falando só de equações. Se eu falar de inequações, as formas mais comuns de inequações que eu tenho é quando eu tenho o seno de x sendo maior que o número, ou o seno de x sendo menor que o número, o cosseno de x sendo maior que o número, ou o cosseno de x sendo menor que o número. Lembrando que a gente tem as relações com o igual aqui também, tá? Não vai fazer muita diferença colocar um igual aqui na resolução em si. Eu tenho, por último, as equações de tangente, certo? Então, a tangente de x sendo maior que um número e a tangente de x sendo menor que um número. Como é que eu faço para resolver esse tipo de inequação? Primeiro, eu tenho que lembrar o seguinte, né? Se eu tiver uma equação do tipo seno menor ou maior, vou fazer aqui bem. Então, vamos pensar aqui, eu tenho meu eixo x, vou fazer meu eixo x louco para todos. Quantos diâmetros tem? Quase 3. Tá. Olha só. Se eu tiver aqui, para quem gosta de fazer anotação, gente, isso aqui é o resumo máximo da matéria, tá? De praticamente toda a matéria. Se eu lembrar que meu seno ele é positivo nos quadrantes acima, então eu teria aqui, ó, para esse valor aqui. Vamos imaginar. Eu falei que seno de x é maior que m. E vamos supor que m se fosse um número. M é esse número aqui. M é esse número aqui, certo? Se o seno é maior, então eu estou falando desse eixo. Se eu estou falando que o seno é maior, eu estou falando que o seno ele pode assumir qualquer valor maior que isso aqui. Ou seja, eu estou falando que essa reta aqui é importante para mim. Por quê? Porque o seno pode ser qualquer ângulo que tiver acima dessa reta. Né? Aí eu teria que meu seno teria que ser maior que isso aqui e ele poderia ser qualquer ângulo maior que essa reta. Certo? Deu para entender? Ou seja, seria ângulos daqui
até o ângulo simétrico aqui, ó. Até o ângulo simétrico aqui, né? Já que a gente lembrou qual é o ângulo aqui, aqui seria o π menos x. Essas são inequações do tipo que eu tenho aqui, ó, esse tipo 1. Esse seria do tipo 1. Do tipo 2, que seria o seno menor, como ficaria? Ficaria que o seno poderia ser esses valores abaixo, né? Então, deixa eu fazer aqui também. Então, se fosse menor, como ficaria? Se fosse menor, ficaria da seguinte maneira. Vamos supor para o mesmo ângulo x, igual a m, certo? Então, eu teria aqui um ângulo aqui, e esse ângulo me dá determinado ponto, ou seja, seno é esse eixo. Já que me dá esse determinado ponto, eu estou querendo um valor de seno menor, eu estou falando que meu seno ele poderia ser qualquer valor menor que isso aqui, né? Logo, eu estou falando que meu seno poderia ser qualquer valor abaixo dessa reta. Eu vou trocar as cores aqui para ficar mais claro ainda a interpretação aí de vocês na visualização. Olha só, para o seno maior, eu teria esses valores aqui de ângulos possíveis. E o seno maior seria esse pedaço. Para o seno menor, eu teria esses ângulos aqui possíveis. E seria todo esse pedaço aqui, que o seno seria menor que esse valor m, no caso. Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender aí? Beleza. Estão acompanhando, tá ótimo. Então, a mesma coisa vai se repetir para o cosseno, né? Para o cosseno, eu posso pensar assim, ó. Deixa eu fazer aqui minhas bolinhas logo. Todas elas, que facilita na hora que eu for fazer os eixos. Então, nem sei se está tudo certo, mas vamos lá. Já que eu já fiz minhas... Viu? Ó, na aula de amanhã, eu resolvo os exercícios do livro, tá? Hoje eu vou passar a parte da teoria para todo mundo pegar. Aí não vai dar tempo de a gente resolver esse... Talvez dê. Mas na aula de amanhã a gente vai fazer exercício, tá bom? A maior parte dos exercícios vão ser feitos amanhã. Então, eu tenho aqui meus eixos. Vamos pensar para o cosseno. Para o cosseno, ficou torto, gente. Oh, meu Deus. Para o cosseno, eu teria isso aqui, ó. Se eu falar que eu tenho um ângulo x aqui, o ângulo simétrico aqui para o meu cosseno, ele estaria... O ângulo simétrico para o meu cosseno, ele estaria aqui. Né? Ele estaria aqui, ó. Nesse ponto. Então, se eu estou falando na situação 2, vamos colocar aqui, seria 2,
Aqui seria 3. Na situação 3, né? Eu quero um valor maior para cosseno, aqui seria o meu ponto M. O meu valor maior para cosseno estaria aqui, ó, nessa parte para cima. Ou seja, porque cosseno está nesse sentido. O valor maior, os ângulos corresponderiam a esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo. Por quê? Porque a minha reta limitante, ó, a minha reta limitante, ela estaria aqui. Tá? Daqui para cá é maior e, consequentemente, se eu pegasse um valor aqui de ângulo para uma situação menor, eu teria esses valores para trás, ou seja, meu cosseno poderia ser qualquer valor aqui para trás, ou qualquer arco, meu x corresponderia. Para os valores de tangente, deixa eu ajustar o brilho aqui que eu acho que está ruim de novo. Para os valores de tangente, a gente teria que lembrar do eixo de simetria, né? O eixo de simetria da tangente é positivo nos quadrantes ímpares. Então, vamos colocar aqui positivo nos quadrantes ímpares. Então, para os valores de tangente, eu teria o seguinte, né? Pensar que eu tivesse um ângulo assim. E eu quisesse valores de tangente maior, né? Se eu lembrar o eixo de simetria da tangente, ele vai estar aqui, né? Ou seja, quadrantes são iguais, a tangente é igual em quadrantes reversos, né? E quando eles estão contrários, tá? Então, quais seriam os meus valores de tangente para a situação aí, para a situação 4, para a situação 5, e aqui a situação 6. Para a situação 5, eu teria aí que meus valores de tangente, meus valores de tangente, eles seriam aqui para maiores, esse eixo aqui, ó. Por quê? Eu tenho que lembrar que a tangente é uma reta que eu tenho aqui na lateral, né? Tangente é reta na lateral aqui. Tem um pouco torto, mas não tem problema não. Se a tangente é uma reta que eu tenho aqui na lateral, pensar na projeção, eu estou falando que o valor de tangente maior seria quando a minha tangente fosse maior que esses valores aqui. Ou seja, para ela ser maiores que esses valores, meu ângulo só poderia estar acima disso aqui ou nesse intervalo aqui. Né? Então, ó, ele teria que estar dentro desse intervalo para valor de tangente maior, que no caso, meu valor M. Aqui seria o meu M. Tá? Ó, aqui seria o meu M e aqui seria o meu M. Só para simplificar aí, todo mundo conseguir enxergar aí como é essa inequação. Então, para a tangente maior, eu teria ângulos aqui. E para a tangente menor? Seria praticamente o mesmo caso, né? Só que o valor da tangente, ele estaria aí. Deixa eu fazer um pouquinho menor aqui para caber no meu ângulo.
seria esse ponto, seria um prolongamento, né? Um prolongamento aqui. Então, aqui seria o meu valor M, certo? Para eu descobrir o ângulo no outro quadrante, é só fazer um ângulo de 180 graus aqui, ó. Então, tem uma reta. Então, eu teria, olha só, para valores menores. Estou falando que minha tangente tem que ser menor que esse ponto M que eu marquei. Valores menores, ela poderia ser qualquer valor menor. Para ela ser qualquer valor menor, então, em vez de ela estar aqui acima, ela pode estar aqui abaixo. Ela pode estar todo esse ângulo aqui, né? Aqui não, porque seria o mesmo valor do que, e todo esse ângulo aqui. Porque qualquer ângulo aqui, olha só, ela vai dar abaixo. Qualquer ângulo que ela tiver aqui, ó, ela vai refletir lá embaixo na parte verde que eu estou mostrando para vocês. Ou não estou mostrando. Na parte verde que eu estou mostrando para vocês, ó. Qualquer valor aqui, ó, abaixo desse ângulo, a minha canetinha verde, ela vai, ó, se ajustando ali, ó, e não fica, não passa do ponto M, até que quando ela chega nesse ponto M, ela é igual. Então, seria mais ou menos isso aqui. Ela vem aqui até aqui, e ela pega todo esse ângulo aqui, até aqui. Então, esses seriam meus valores menores aí para a tangente. Gente, querem tirar um print, uma foto, alguma coisa aí da tela? Eu acho que ficou bem interessante. Resuminho, eu vou voltar na outra parte para vocês. Então, tiraram um print aí? Temos nossa parte aqui. Vou colocar aqui para vocês de seno, cosseno. Acho que não vai caber tudo na projeção, tangente, não cabe tudo. Então, seno, cosseno de equações trigonométricas. Quem quiser tirar um print, vou dar um tempinho. Prontinho. Vamos para a outra parte, que seria tangente. Quem quiser tirar um print, pegar só a parte da tangente. Beleza. Então, esses seriam aí os pontos principais da nossa... Eu risco tudo minha folhinha de base aqui. Esses seriam os principais da nossa matéria. Vamos pegar aqui um exercício do livro, para a gente entender como é que a gente vai fazer isso aqui. Espera aí, pedir para voltar. Qual página? Qual parte? Segundo e terceiro? Qual foi o segundo, gente? Eu não lembro aí a ordem, não. Segundo e terceiro, então seria tangente, né? Seria essa parte. Na ordem. Tirou o print aí. Beleza. E o terceiro, no caso, o terceiro seria esse, o primeiro que a gente viu? Ou o terceiro é o de inequações? Esse, tá bom. Nada. Então, prontinho, gente. Olha só. Nosso resumo, nossa matéria foi apresentada. Eu queria passar um pouquinho mais devagar com essa matéria porque eu acho ela bem complicada de entender. E quando a gente entende os conceitos lá de trás, quando a gente já vem estudando tudo isso, não fica tão complexo, tá? Agora a gente tem que lembrar das aplicações. Eu vou mostrar aqui
um exemplo de cada um aqui, para a gente só finalizar esse pedacinho da matéria. Olha só. Ele fala, resolva na equação seno de x seja menor que meio. Tá? Para o seno de x ser menor que meio, eu tenho que lembrar aqui, ó, meio está aqui, não é? Meio está aqui. Para o seno, eu faria a projeção. Então, seria o ângulo de 60 graus ou o ângulo aqui nesse quadrante de 180 menos 60, 120 graus. Então, teria esses dois ângulos. Ou o ângulo de 60 ou o ângulo de 120. Tá. Olha só, então os valores menores seriam esses marcados aqui embaixo, correto? Por que marcado aqui embaixo? Porque seriam os valores, ou seja, seriam os ângulos de 0 até π sobre 6 e de 5π sobre 6 até 2π, né? E seriam os ângulos em que o meu valor de seno seria menor que meio, né? Ele estaria nesse intervalo todo aqui. Tem um exemplo aqui para cosseno sendo maior. Olha só. Resolva a equação. O seno de x tem que ser maior que menos raiz de 2 sobre 2. Se eu lembrar aqui, raiz de 2 sobre 2 é um ângulo de 45. Só que esse valor de negativo, ele me dá nos quadrantes lá embaixo, né? Então, eu teria lá no terceiro e no quarto quadrante. No quarto quadrante, como é que eu definiria o ângulo? Seria 360 menos 45. Então, seria esse ângulo aqui, de 315, 7π sobre 4. No terceiro quadrante, seria o ângulo de 225, né? 180 mais 45, que seria esse ângulo de 5π sobre 4. Se eu quero valores maiores que ele, eu estou falando que meus ângulos podem ser qualquer valor nessa parte da reta laranja, né? Que no caso seria lá na minha reta verde, né? E olha só que interessante que eu tenho. Nesse arco aqui, eu teria que os valores que são maiores que raiz de 2 sobre 2 são os ângulos de 0 até 5π sobre 4, né? E de 7π sobre 4 até 2π. Né? Então, eu tenho aqui vários ângulos que correspondem à solução dessa inequação. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês pedem, pode falar para voltar, tá? Do tipo cosseno. Olha só. Vamos pensar aqui, ó. Cosseno tem que ser maior que raiz de 3 sobre 2. Se eu pegar aqui cosseno maior que raiz de 3 sobre 2, se eu fosse fazer uma raiz de 3 sobre 2, seria o ângulo de 60 graus, certo? De 30 graus. Então, o cosseno estaria aqui. Esse seria o valor. Se eu quero maior, eu estou falando que o cosseno ele pode ser qualquer valor aqui, ó, acima desse ponto aqui, de 30 graus. Ou seja, ele pode ser de 0 até 30, ou lembra que ângulo é esse? Seria 330 até 360. Né? Ele teria esse intervalo aqui de x, ou seja, do x possível para que eu tenha isso aqui maior. Né? Se eu for olhar aqui na minha solução, ó, eu vou ver aqui que ele tem que ser essa parte aqui laranja. Né? Se eu quiser cosseno de x menor, né, recapitulando toda a matéria que a gente está fazendo, menor, então significa aqui, ó, eu quero menor que menos meio. Se eu lembrar, meio está aqui, né? Menos meio está nesse quadrante aqui, entre o segundo e terceiro quadrante. Então, se eu quero menor, ele tem que estar antes do menos meio. Né? Então, lembrar, ó, eixo x, eixo y, né? Cosseno e seno. Para ele ser menor que meio, tem que lembrar qual ângulo que eu tenho cosseno igual a meio. O ângulo de 60 graus. Então, seria esse ângulo aqui de 180 menos 60, que seria 120 graus, né? E o ângulo de 180 mais 60, que seria 240 graus. Então, x deveria estar aí entre 120 graus e 240 graus para que ele seja aí menor que meio. A tangente.
Se ele pedir aqui, ó, valor de tangente maior que 1, se a gente olhar na sua solução, tangente igual a 1 é quando eu tenho um ângulo de 45. Então, ela tem que ser maior que 45 e até 90. E tem que ser maior que esse ângulo simétrico aqui, que seria 180 mais 45, que dá 225, e menor que 270. Então, teria que estar nesses quadrantes aqui, ó. Se eu falar que eu quero tangente menor que raiz de 3, tem que lembrar, raiz de 3, qual o ângulo notável que eu tenho raiz de 3? 60 graus, certo? Se eu quero menor, eu estou falando que eu quero toda essa reta aqui, ó. Eu quero menor, eu quero tudo isso aqui para baixo, né? Se eu quero tudo isso aqui para baixo, então os ângulos que eu vou ter aqui seriam o oposto, né, que eu tinha mostrado para vocês. Seria menor que 60 graus até chegar aqui no meu quadrante aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui, descer mais um pouquinho. Até no meu quadrante aqui embaixo. E seria desse quadrante aqui até aqui. Tá vendo que o, vamos dizer, na tangente ele é quase complementar, né? A parte do maior ela se complementa com a parte do menor, né? Na verdade, se replementa, né, com a parte do menor e completa aí toda a circunferência. Então, esses seriam os casos aí que eu teria menor, maior para tangente, seno e cosseno. Quantas horas? Deixa eu só ficar ligado na hora aqui. 9:02. Gente, olha só. Nossa aula acaba aqui, tá? Amanhã a gente faz alguns exercícios aí de aprendizagem, vou fazer com vocês, para a gente pegar aí e finalizar essa matéria. E na próxima aula a gente começa a fazer geometria de posição. Mas eu já recomendo que tentem fazer aí, para a gente só tirar as dúvidas na aula de amanhã, tá? Eu já mandei lá no planejamento quais seriam os exercícios mais, assim, mais relevantes aí para vocês estarem fazendo, principalmente dessa parte da frente C, né? Tá lá no nosso planejamento que eu mandei, não sei se mandaram para vocês, mas se não mandou, eu só pedi para só falar comigo que eu mando aí para as salas, tá bom? Lembrando, já lancei as notas todas, tá bom? Lancei isso. Foram 9 pontos de atividades, foram 5 pontos de conceito e participação, foram 5 pontos do simulado, né, que aconteceu normal, 1 ponto de 100 exercícios, que também foi antes de a gente começar a entrar nesse processo, e 10 pontos da prova. Então, ó, beijão, um abraço e bebam água.